Romanos, capítulo de número 12. Amém, irmãos? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. E se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pense que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Não no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Daí a palavra do Senhor. Querido eterno Deus, graças te damos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Estamos aqui reunidos, cultuando ao Senhor nessa manhã. Que teu Espírito continue a operar nas nossas vidas,
agora, Senhor, por meio da palavra aqui lida, que Teu Espírito Santo possa aplicá-la ao nosso coração para edificação das nossas vidas e para a glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala a respeito do nosso culto a Deus. Como que deve ser um culto que agrade ao Senhor. Muitas vezes nós queremos um culto que agrade a nós. E nós queremos fazer o culto do nosso jeito, da maneira que nos agrade. E assim as pessoas agem muitas das vezes. Mas quando se trata de culto, a coisa mais importante é nós sabermos se o nosso Deus está se agradando do nosso culto. Às vezes alguém fala assim, mas o culto não foi bom, o culto foi ruim. Bom, a opinião nossa nem sempre vai ser tão importante assim. O que importa é, para Deus esse culto foi bom ou foi ruim? Como que foi esse culto para Deus? Porque a maneira com que nós usamos para avaliar o nosso culto, às vezes nem sempre é a maneira correta. Às vezes nós avaliamos um culto, se o culto foi empolgante, se o culto foi um culto que alegre do ponto de vista daquilo que nós esperamos, se houve muita glória, muito aleluia, muito grito, ou se não houve grito, porque tem gente que não gosta de grito, então se não houve grito o culto foi bom, mas para aqueles que gostam de grito, se não houve grito o culto não foi bom, assim, Deus operou por quê? Porque todo mundo glorificou alto, então houve uma grande operação de Deus. Não, mas ninguém glorificou alto, então Deus não operou. Então essas avaliações não são as avaliações corretas de como realmente é o culto que agrada ao Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o culto a Deus deve ser motivado por uma questão. Qual é a questão que deve motivar o nosso culto a Deus? Por que nós devemos cultuar a Deus? Qual é o motivo de cultuar a Deus? Gratidão, amor. Então, eu vou cultuar a Deus porque eu preciso de uma bênção, então eu vou lá para cultuar a Deus que eu preciso de uma bênção, e vou buscar uma coisa. Não, o culto parte daquilo que nós reconhecemos que Deus fez e que, portanto, nós precisamos adorá-lo. Então, Deus fez ou Deus é, Deus é santo e merece todo o louvor, mas Deus fez. Aqui nós podemos entender, o apóstolo Paulo começa dizendo assim no primeiro versículo, capítulo 12, portanto, esse portanto é importante porque ele está ligando o que ele vai falar aqui ao que ele já falou anteriormente. Então ele vai dizer assim, portanto, irmão, suplico que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, ou seja, a palavra sacrifício, em algumas versões, aí vai ser que seja um culto racional, um culto que seja agradável a Deus. Mas ele coloca assim, por quê? Por causa de tudo que ele fez. Mas o que tudo é esse que ele está falando aqui? Envolve toda a obra de Deus para redimir o homem. Quando Deus colocou todos os pecadores debaixo da necessidade da misericórdia dele. Quando nós olhamos os capítulos anteriores, Deus está falando de como que Deus, por causa do endurecimento da nação de Israel, incluiu os outros povos no projeto de salvação. A ideia de Paulo vem construindo desde o início do capítulo da carta aos Romanos, é mostrar que Israel não é melhor do que os outros.
Porque, embora Israel tivesse sido um povo escolhido por Deus, também pecou. E tanto gentios como Israel estavam todos debaixo do pecado. E todos necessitam da graça de Deus. E a salvação foi obra da graça de Deus. Foi o favor de Deus ao exercer e oferecer misericórdia para com todos. Quando nós entendemos essa questão, nós vamos entender que não há motivação para ninguém achar que é melhor do que o outro. A ideia aqui é: Israel não pode achar que é melhor do que o gentio. O judeu que se converteu a Cristo, que está na igreja, não pode achar que é melhor do que o gentio que se converteu a Cristo. Todos são igualmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Portanto, por causa da graça e da misericórdia de Deus oferecida a nós, nós devemos prestar culto a Deus. E o culto aqui, ele começa instruindo: suplico-lhes, e aqui mostra a preocupação de Paulo. Ele traz aqui uma súplica, um pedido. E é um pedido, a súplica, podemos dizer assim, que é um pedido, não é qualquer pedido, é um pedido forte, aquele que parte lá do íntimo. É quase que um pedido de desespero, de alguém que precisa de um socorro, mas não no caso aqui de Paulo, só para a gente ter ideia da profundidade do pedido dele, da intensidade, essa é a palavra que eu estou procurando aqui, da intensidade do pedido dele. Suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Então, o culto cristão, ele também envolve o nosso corpo. Não é apenas, Deus está interessado só no coração. Quem já ouviu isso? Deus só interessa no coração. Deus não está preocupado com o corpo. Quando alguém fala que fulano está vestindo de um jeito assim, meio indecente, não. O que vale para Deus é o coração. Deus só está preocupado com o coração. Ora, Deus está preocupado com o ser humano por inteiro, e ser humano por inteiro não é coração, não é alma apenas, ser humano por inteiro é corpo, alma e espírito, e corpo, alma e espírito, diz a palavra do Senhor, que precisa ser conservado em santidade para o dia do Senhor Jesus, para a vinda do Senhor Jesus. Então Deus se importa sim com o nosso corpo físico, e aqui ele vai dizer que o nosso corpo precisa ser entregue a Deus. Se por um lado o corpo é entregue a Deus como sacrifício, nós precisamos entender que precisamos cuidar do nosso corpo. Em outra passagem, Paulo vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e, portanto, não podemos tratá-lo de qualquer maneira. Precisamos cuidar do nosso corpo, trabalhar de maneira que o nosso corpo também seja saudável. E aí, nesse sentido, ninguém pode condenar um irmão, no sentido assim, o irmão ou irmã, porque está dedicando a sua vida, o seu corpo, zelando, fazendo exercícios, fazendo uma boa alimentação, e ninguém pode condenar o irmão que se preocupa com o corpo. Amém? Por outro lado, nós precisamos entender que o nosso corpo deve ser um sacrifício vivo e santo.
Então, cuidar do nosso corpo de maneira saudável também precisa ser entendido como eu cuido do meu corpo. Porque a maneira com que eu vou cuidar do meu corpo não pode afetar a santidade do meu corpo. E aí entra como que eu faço, o que eu faço está afetando ou não a santidade do meu corpo. E a santidade do corpo envolve até como eu me porto, como eu me visto. Por quê? Para que não haja sensualidade em excesso. Para que o meu corpo não seja objeto de lascívia, que venha fazer o outro a pecar. Então, tudo que envolve o meu corpo precisa ser trabalhado de maneira saudável e santa, porque isso faz parte do nosso culto. Como eu venho, como eu me porto para cultuar a Deus. O que importa é o coração. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Meus irmãos, o que está acontecendo com a igreja? Muitos cristãos estão imitando o comportamento e os costumes do mundo. E isso é muito triste. Quando você olha para um grupo de cristãos e você não consegue discernir, diferenciar quem é cristão e quem não é. Às vezes, meus irmãos, a gente acha que o que importa é só o coração. Houve-se uma época em que você conhecia um cristão só pela forma de vestir e de portar. Podia estar no meio de qualquer pessoa, você olhava assim, ali está um cristão. E hoje? Quem consegue? Não estou dizendo que o exterior é mais importante, porque o exterior também maqueia. O exterior também maqueia. Às vezes a pessoa veste muito bem, se porta muito bem exteriormente, mas interiormente está corrompido, como um sepulcro caiado. Bonito por fora e por dentro podre. Foi assim que o Senhor falou dos religiosos hipócritas. Também a hipocrisia é um problema, né? Sério, grave. Não estou aqui querendo dizer que nós precisamos nos preocupar com o exterior e esquecer do interior. É preciso ter um equilíbrio. Porque Deus vê tudo. Deus vê o exterior, que todos nós vemos, mas Deus vê mais do que isso. Deus vê também o nosso interior, que nenhum de nós consegue enxergar. E é nesse sentido que nós precisamos pensar como que está sendo a minha vida de culto a Deus. Se eu não estou imitando o comportamento e os costumes do mundo, e aí vem assim, deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança. Isso aqui é importante, irmãos,
Quando Paulo fala assim, deixe que Deus o transforme, significa o seguinte: Deus não vai mudar quem não quer ser mudado. Deus não vai mudar quem não quer ser trabalhado pelo Espírito. Deus não vai mudar o pensamento de alguém que não quer ser mudado por Deus. Eu penso assim, não quero nem saber. Sempre pensei assim. Existe até alguém que diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, né? Crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Mas o verdadeiro servo de Deus precisa estar disposto a ser transformado e mudado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, a cada momento. E como é bom, né, ser mudado por Deus. Quantas coisas Deus já mudou na nossa vida? Quantas maneiras de pensar Deus já trabalhou em nós? Sabe por quê? Porque nós abrimos o nosso coração e permitimos Deus trabalhar na nossa mente, o nosso pensamento. Então, deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Deus quer mudar o nosso modo de pensar, irmãos. Para pensar conforme a vontade dEle, para pensar conforme os padrões dEle e não os padrões do mundo. Pensar conforme os padrões de Deus. Nós somos cristãos, precisamos pensar conforme os padrões de Deus. Não é o mundo que tem que ditar como que nós temos que pensar a respeito de A, a respeito de B, a respeito de situação A ou B. Não, é a palavra de Deus, os padrões de Deus. A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável, mas só vai ser experimentado por aqueles que deixaram ser mudados por Deus, deixaram ser transformados por Deus. A menos que o homem se abra para Deus e deixe Deus transformá-lo, ele não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque tudo que Deus tem para nós é bom, tudo que Deus tem para nós é perfeito e é agradável. Com base na graça que recebi, Paulo está dizendo, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Então Paulo está dizendo assim, eu quero dar uma advertência para vocês aqui hoje. Paulo morreu, é verdade, mas o Espírito que o inspirou continua hoje agindo no nosso coração e falando por meio dessas palavras ao nosso coração, tocando o nosso coração, tocando nossa mente. E a advertência de Paulo aos romanos ecoa através dos tempos e chegou até nós. E diz assim, não se considerem melhores do que realmente são. Às vezes nós achamos que somos bons, né? Fazemos uma avaliação meia sola, meia boca de nós mesmos, achamos que somos bons. Eu não preciso de mais nada, não preciso mudar mais nada, eu já sou uma pessoa convertida, eu já sou um cristão há tantos anos e não sei o quê, e a gente vai avaliando a nossa vida de maneira... meus irmãos, como que nós somos péssimos avaliadores de nós mesmos. Somos bons para avaliar os outros. Nisso nós somos bons. Para avaliar o comportamento do outro, para avaliar a maneira que o outro age. Nós somos bons. Mas para avaliar nós mesmos, queremos às vezes passar por cima, né? Que Deus tenha misericórdia de nós.
Que Deus nos ajude, né? Para que nós não venhamos nos considerar melhores do que realmente nós somos. Tem um louvor que canta na Igreja Cristã Maranata que eu gosto muito dele. Aquilo que fui, não sou mais. Nem sou tudo que devo ser. Nem sou tudo que devo ser. Quando assim você canta e reconhece isso, eu não sou tudo que devo ser. Já sou, pela graça, o que sou. Mas ainda não sou tudo, né? Precisamos melhorar em muitas coisas. Enquanto Cristo não vem, precisamos desejar ser melhores do que fomos ontem, no dia de hoje. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação. Interessante, né? Paulo está dizendo aqui, avaliem os outros. Paulo está dizendo assim, avaliem vocês mesmos. Interessante que isso se repete quando Paulo vai falar sobre a ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Medindo de acordo com a fé, ou a medida da fé que Deus nos deu. Aqui é o que? É o conhecimento que nós alcançamos a respeito da vida cristã. A fé em Cristo, viver em Cristo, a nossa maneira de compreender o Evangelho que foi nos revelado, e naquilo que nós já alcançamos, precisamos então medir-nos. Há alguns irmãos que não alcançaram o que nós já alcançamos. Seria difícil esperar que eles tenham a mesma avaliação daqueles que já alcançaram um pouco mais a respeito do Evangelho e do viver cristão. Mas à medida que a luz de Deus vai brilhando no nosso coração e vai nos fazendo compreender as coisas de Deus, que já foi revelada na palavra de Deus, nós precisamos avaliar as nossas vidas. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Aqui está falando agora da igreja. Somos membros diferentes do mesmo corpo. Ou seja, nós temos diferenças. Ninguém é igual. Cada um tem uma função específica no corpo de Cristo. Mas todos pertencemos uns aos outros, apesar das nossas diferentes funções, das nossas diferentes capacidades, dos nossos diferentes talentos. Ninguém é melhor do que ninguém, mas nós somos todos pertencentes uns aos outros. Por que pertencentes uns aos outros? Porque nós estamos ligados no mesmo corpo, como membros do mesmo corpo. Quando nós entendemos que nós somos pertencentes uns aos outros, a ausência de um faz uma diferença, né, irmãos? Sentimos uma falta quando alguém falta num culto, né? A gente sente, porque a gente sente que nós somos membros uns dos outros, nós fazemos parte uns dos outros, e o nosso culto, quanto mais a gente tem os irmãos participando, melhor. Podemos dizer que nós não podemos tratar uns aos outros como descartáveis, mas como importantes no corpo de Cristo. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Então, os dons que nós recebemos é graça de Deus.
Não é mérito nosso, não é porque eu sou bom que Deus me deu um dom tal, não é porque eu mereço que Deus deu um dom tal, não, é graça de Deus. Ele quis conceder um dom a um, quis conceder um dom a outro. E aí nós temos aqui, portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, alguém o Senhor concede o dom de profetizar. É importante? É. Mas se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, servir também é um dom. É um dom que parece que ninguém se importa. Servir. Só que até Jesus veio para servir e não ser servido. É assim? O Filho do Homem veio para servir e nos deu exemplo para servir. E há pessoas que são dispostas a servir, estão sempre prontas para servir, né? Naquilo que for necessário, sempre prontas para servir. Isso é dom, irmãos. Isso é dom. Tem alguém que já está identificando um aí já. Então, sirva. Quem tem um dom de servir, sirva com dedicação. Faça. Dedique-se a isso. Você entendeu que Deus te deu esse dom? Então, dedique-se a isso. É importante. Valorize. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, se o dom for mestre, porque uns o Senhor vai dar o dom de ensinar. Então esse precisa ensinar, e ensinar bem. Se for mestre, ensine bem. Não ensine de qualquer jeito. E ensinar bem, ensinar com clareza, é ensinar com seriedade, é ensinar com verdade, não é manipular, é ensinar a palavra de Deus conforme ela precisa ser ensinada. Se o seu dom consiste em encorajar pessoas, tem pessoas que são assim. Não pode ver o irmãozinho desanimado que vai logo lá encostar e vai dar uma palavra de ânimo, né, Zezé? Vai encorajar as pessoas. Então as pessoas que têm o dom de encorajar, olha, isso é importante no corpo, irmãos. Isso é importante no corpo de Cristo. Então encoraja. Você entendeu que você recebeu esse dom de Deus? Então fala assim, olha, eu não deixo ninguém quieto ali. Se eu ver que está meio desanimado, eu vou encostar lá, eu vou arrumar um jeito, dar uma palavra de encorajamento, botar aquela pessoa para cima. Encoraja. Não é encorajar para brigar, não, irmãos. Não, é isso que eu ia falar. Quando tá muito assim, briguinha ali, montinho, você fala, olha, gente, eu não estou aqui para isso, estou aqui para ser feliz. Estou saindo. Isso aí. É natural da pessoa, né? Então é natural. E se for o dom de contribuir? Tem pessoas que têm o dom de contribuir, né? Dê com generosidade. Olha aqui, até as pessoas que ofertam, que têm aquele dom de contribuir, está falando assim, tem pessoas que têm a condição de contribuir. São pessoas que têm mais condições. Deus trabalha nessa questão, abençoa essa pessoa e essa pessoa tem um coração aberto para contribuir, porque é um dom dessa pessoa, né? Tem pessoas que é diferente, quanto mais tem, menos quer doar. Mas aquele que tem um dom de contribuir é generosidade, seja generoso. E ninguém precisa ter muito para ser generoso. Não é verdade? Ninguém precisa ter muito para ser generoso. O generoso, o pouco que ele tem, ele contribui. O pouco que ele tem, ele é generoso.
Se for de exercitar a liderança, lidere de forma responsável. Se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Ame as pessoas sem fingimento. O amor sincero. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Tenham prazer em honrar uns aos outros. Tem pessoas que são invejosas. Se uma pessoa receber uma bênção, ele fica logo, em vez de se alegrar com o outro receber uma bênção, né? Oh, legal, o irmão foi abençoado. Deus deu uma benção à pessoa, glória a Deus, vamos festejar com ele, vamos né, honrar essa pessoa junto, honra uns aos outros, seja alegre, valorize, né, uns aos outros, jamais sejam preguiçosos, jamais sejam preguiçosos, a preguiça não deve fazer parte da vida do cristão. Tem até um provérbios que é interessante. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Você aprender como é que ela faz. Mas infelizmente tem cristãos preguiçosos, né? Nos dias dos apóstolos da igreja apostólica, os primeiros cristãos, tinha cristão lá preguiçoso. O cristão lá que cruzou o braço e achou que os outros eram obrigados a sustentar ele. A igreja vai me sustentar, vai repartir comigo. Vamos aproveitar a generosidade dos irmãos. Aí você cruza o braço para aproveitar a generosidade dos irmãos. Meu negócio é o seguinte, eu vivo pela fé. Mas fé de quem? Fé dos outros, né? Fé do irmãozinho que está trabalhando, ralando, levantando cedo, ralando, para depois juntar, fazer levar uma ajuda para você lá, porque você não quer trabalhar, né? Sim, tem pessoas que são assim. Então, o generoso está aí para resolver, para abençoar. Mas Paulo chegou a um ponto de falar assim, que olha, aquele que não trabalhar também não come. Não leva comida para ele não, deixa ele sem. Ora, só quer agora receber e não quer fazer nada. Cristão não pode ser assim, não. Cristão não pode ser assim. Trabalhem com dedicação, sirvam ao Senhor com entusiasmo. Servir ao Senhor com entusiasmo. Ninguém deve servir ao Senhor por obrigação, sentir que é obrigado. Eu vou na igreja porque eu sou obrigado a ir na igreja. Eu vou fazer isso porque eu sou obrigado a fazer, se sente obrigado. Às vezes a pessoa nem é obrigada, mas ela faz como se sentisse obrigado. Não. Temos que ter entusiasmo para servir a Deus. Eu vou na igreja porque eu quero ir na igreja. Eu vou no culto de visita porque eu quero ir lá, eu quero ajudar os irmãozinhos, eu quero estar junto, né? Que benção que foi lá sexta-feira, né, irmão? Hein? Que benção que foi. Se tiver um canjicão. Mas foi uma benção, né? Olha, você vê quantos vizinhos lá tiveram a oportunidade de ouvir a palavra. Depois fomos lá orar na casa do vizinho, uma pessoa acamada, né? Irmãos, é bom. Eu vou com alegria, sabe? É claro que tem dia que a gente está cansado, dia cansativo, né? A gente, se for olhar o cansaço, a gente nem sai de casa. Mas tem hora que o entusiasmo é tão bom e tão grande que a gente vence até o cansaço. A gente vai assim mesmo, depois esquece dele. Cansaço assim, você vai, quando você começa a cultuar, você esquece dele. Aí você volta para casa, parece que você estava até dormiu um bocadinho, né? Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades. Dificuldades faz parte da vida cristã, irmão. Como é que a gente tem que agir? Ter paciência.
e não parar de orar. Então, dificuldade veio? Tenha paciência e ora. Ora hoje, ora amanhã, ora depois, até vencer a dificuldade. Ela vai passar. Não vai ser para sempre, não. Nós não podemos desesperar, não podemos perder a nossa fé, não podemos perder a nossa esperança. Precisamos continuar confiante, paciente. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, preste atenção nisso aqui. Membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Isso não significa que a gente não deva ajudar quem não é do povo santo, quem não é um cristão. Qualquer pessoa que precise e a gente tem condição de ajudar, a gente deve ajudar. Mas a palavra de Deus nos ensina uma coisa. A palavra de Deus coloca prioridade, sabia? E a palavra de Deus diz que os primeiros a serem socorridos é do povo santo. Fazei bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, daqueles que são da fé. Aqui já usa outra palavra, o povo santo. É porque o povo santo, o povo da igreja, tem que ser exemplo mundo da fora. Se não está cuidando nem dos da fé, a pessoa fica olhando, mas não cuida nem, não. E não é justo, irmão. Você vai deixar um irmão seu sem ser socorrido por você socorrer um outro que está longe. Primeiro que está mais próximo, mais necessitado. Não é irmão só congrega. É o povo santo. Quando eu estou falando povo santo, é os cristãos. Isso faz parte. Aliás, quando você vai para Mateus 25, as pessoas interpretam muito errado. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, e acha que isso está relacionado aos ímpios. Eu tive preso, foi me visitar. Não, lá está falando do salvos, povo de Deus, os pequeninos, os meus irmãos. Ela fala assim, os meus pequeninos irmãos. Jesus nunca se comparou com irmão de ímpio. Irmãos para Jesus eram aqueles que eram da fé. Isso não significa que você não deva atender quem está fora. Mas às vezes a gente está transformando o evangelho num assistencialismo e esquecendo do que é o evangelho de fato. E a importância de viver a fé entre irmãos, entre cristãos. Amém? Eu acho que nós podemos parar por aqui, né? Vamos encerrar aqui, olha. Abençoe aqueles que os perseguem. Essa parte é uma parte difícil, né? Abençoa os que os perseguem. Às vezes a vontade da gente é de: Senhor, manda fogo, Senhor. Manda fogo. Joga uma bomba lá. Mas não. A gente precisa abençoar os que nos perseguem. Não é bateu, levou, né? Bateu, levou. E existe até aqueles que falam assim: irmãos, eu sou crente, mas se mexer comigo, eu peço licença a Deus, e entro na carne. Eu peço licença a Deus e entro na carne. Não, o cristão, ele precisa, abençoar. Não é fácil abençoar os que perseguem, né? É o desafio cristão. Essa família mesmo é tão difícil. É verdade. Mas orem para que Deus os abençoe. Então, o que é abençoar o povo que persegue? O que é abençoar o que persegue? Ore a Deus para que Deus possa abençoá-lo. Ora a Deus. Fulano está me perseguindo, fulano está me prejudicando, fulano está fazendo isso e aquilo contra mim. Eu vou orar para Deus dar um jeito nele lá. Então ora para Deus abençoar a vida dele, quem sabe, né?
a mesma misericórdia que Deus usou conosco, que nos alcançou, também possa alcançá-lo um dia, e quem sabe, em vez de perseguir, se tornará um grande irmão nosso da fé, como Paulo, né? Paulo perseguidor, correndo atrás, mandando prender, açoitar os cristãos, nunca imaginou, nunca passou pela cabeça dele que um dia ele estaria do outro lado. E nem mesmo os cristãos imaginaram isso a respeito de Saulo, perseguidor. Ananias, o Senhor, mas esse camarada aí está fazendo tanta atrocidade contra nós, o Senhor está mandando orar por ele. Ananias, ele vai ser para mim um vaso, ele é para mim um vaso escolhido, e ele vai ver o quanto que é ser perseguido por amor de mim, porque ele também vai experimentar a perseguição. Quem vai ser salvo? Nós não sabemos, né? Não sabemos. Hoje alguém pode nos perseguir, amanhã pode ser alguém que vai estar junto conosco, servindo a Deus juntamente. Precisamos orar. E aqui, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Aqui nós vamos encerrar por aqui, por causa do tempo. Alegrem com os que se alegrem e chorem com os que choram. Então também a vida cristã faz parte do corpo de Cristo. A gente precisa estar alegre, comendo canjicão de vez em quando, né? Comendo canjicão, alegre com os irmãos, porque o irmão recebeu uma bênção, foi vitorioso, Deus usou de misericórdia. Vamos reunir para alegar, vamos cantar uns glória lá, vamos cantar uns louvor, dar uns glória. Mas vai ter dia, vai ter momento que nós vamos ter que orar para chorar junto, né, irmãos? Às vezes nós vamos ter que reunir para chorar junto, para sentir junto com aquele que sofre. Somos o mesmo corpo. Dá uma martelada no seu dedo esquerdo, mindinho, espera para ver se só ele que vai doer, né? O corpo sente, a mão sente, né? Pouquinho está todo, você precisou do dedinho mindinho, que dificuldade, né? Amém, irmãos? Vamos estar encerrando o nosso culto, vamos estar cantando o louvor ao nosso Deus. Depois de uma reflexão dessa, a gente tem que terminar falando assim: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Hein? É um capítulo completo. Capítulo completo. Dá a direção completa para gente. E que fala dos dons espirituais. Mas fala de dons aqui que em Coríntios 12 não fala. Mas tem pessoas que só focam no Coríntios 12. Eu quero falar línguas, quero ter visão, quero profetizar. Mas e esses aqui?